Como eu vinha falando, os produtos e serviços estão aqui para resolver problemas de pessoas. Por melhor que seja seu produto, você resolve o problema das pessoas quando você não gera novos problemas. Mas aí você pode virar para mim e falar: Anderson, eu tenho um ótimo produto aqui. Os meus clientes adoram quando eles usam o produto. Tudo bem, isso é um ótimo começo. Mas você já parou para pensar o que está à volta do seu produto? Como que é a entrega desse produto? Como que é a embalagem? Como que é a prestação de serviço posterior à compra? E assim por diante. Como é a troca desse produto, por exemplo? Se as experiências desses pontos de contato forem negativas, elas vão ser associadas ao seu produto de qualquer maneira. Por exemplo, se você for comprar uma máquina de lavar, ela pode ser super tecnológica, ela pode ser ótima, o produto realmente ser excelente, mas de nada adianta se a embalagem do produto, o prazo de entrega for falho, se a embalagem do produto não proteger o produto, ele vier arriscado, ou se depois do seu produto ser usado e o seu cliente tiver algum defeito, alguma dificuldade, ele não ter a quem recorrer. Isso tudo é a experiência em volta do produto. Quando você vende um produto e você não executa esses serviços laterais da forma correta, você está prejudicando a imagem da sua empresa. Essa imagem que eu tinha usado dos pregos do parafuso pode representar isso muito bem como uma metáfora. Imagine que seu produto é excelente, mas a sua entrega é péssima, o seu suporte é péssimo, a sua embalagem é péssima. Isso tudo vai se associar à marca da sua empresa e por melhor que seja o seu produto, você tem grande chance de alcançar um fracasso. Então, é importante manter na sua mente que o produto é apenas um ponto de contato com o seu cliente. Existem diversos outros pontos de contato. E para você conseguir mapear esses pontos de contato, existe uma técnica que em inglês se chama Customer Journey, e em português se chama Mapa da Jornada do Usuário. Esse mapa da jornada é composto por dois eixos. O primeiro eixo, o eixo vertical, normalmente o eixo vertical, é o eixo dos canais, que são quais são as formas como o seu cliente entra em contato contigo. Aqui nesse slide eu listei alguns canais básicos, por exemplo, o e-mail, telefone, o seu website, a sua embalagem e o seu balcão, no caso a loja, certo? No outro eixo, você pode listar quais são as etapas da experiência do seu cliente. Então, por exemplo, o primeiro contato do seu cliente com o seu produto, a negociação que você faz para definir o preço, muitas vezes, a produção desse produto, a entrega desse produto e o suporte pós-venda. Quando você une esses dois eixos, você cria uma matriz, certo? E a cada encontro dessa matriz você tem uma oportunidade. Então, por exemplo, tente pensar como é hoje o seu e-mail de negociação. Tente pensar como funciona o seu e-mail de primeiro contato com o cliente. Tente pensar como é a primeira experiência do seu cliente quando ele entra na sua loja. Tente pensar como é a primeira experiência do seu cliente quando se depara com a embalagem do seu produto. Todos esses pontos são oportunidades de entregar uma experiência fantástica ao seu cliente e agregar valor à sua marca e à sua empresa. Mas você deve estar se perguntando como você vai aplicar isso no dia a dia do seu cliente, como você vai aplicar isso nas suas técnicas de venda e na sua embalagem. Existe um exemplo que eu acho ótimo, que é o exemplo do Valdir Pipoqueiro. O Valdir é um empreendedor nato, na minha opinião, que conseguiu diferenciar o seu serviço e o seu produto a partir de estratégias que conseguiram englobar toda a experiência de consumo de uma pipoca. O Valdir ele começou a perceber, conversando com os clientes dele, que o grande motivo das pessoas não comprarem pipoca na rua era que as pessoas achavam anti-higiênico. Pensando nisso, o Valdir teve uma atitude extremamente empreendedora. Ele mandou fazer 7 uniformes e mandou bordar do ladinho do uniforme os dias da semana. Então vinha lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Dessa maneira, o cliente dele sabia que ele tinha trocado o uniforme e que o uniforme dele estava sempre limpo. A barraquinha do Valdir é extremamente impecável. Outra coisa que ele percebeu é que o cliente, depois de comer pipoca, ele fica com as mãos oleosas por causa do bacon e coisas assim. Então ele criou um kit higiênico, que vem um papelzinho para você limpar a mão depois de comer pipoca. E com o teste dessas melhorias no serviço dele, ele começou a descobrir novas coisas. Por exemplo, que as pessoas ficavam com milho de pipoca no dente. Então ele foi lá e botou um palitinho de dente dentro desse kit higiênico. Depois ele percebeu que as pessoas falavam que ficavam com mau hálito depois de comer pipoca. Ele botou 2 balas dentro do kit higiene. Então ele foi aprimorando a experiência do usuário dele, do cliente dele, em volta do produto pipoca. Esse é um exemplo bem simples e eu acho que ajuda você a perceber que é possível aplicar isso também dentro da sua empresa. Quando você faz com que os serviços ao redor do seu produto sejam tão excelentes quanto o seu produto, a resposta do seu cliente é: como vivi sem isso até hoje? Ele fica sem alternativa, ele não consegue se ver usando um outro serviço ou um outro produto para resolver aquele problema.
Produtos de sucesso conseguem esse status de serem essenciais para as pessoas, essenciais para o sucesso das pessoas. Obviamente, você não pode suprir todas as demandas de todos os clientes do mundo. Por isso, é muito importante você definir quem são os seus clientes e quem não são os seus clientes. Dessa maneira, você vai reduzir o escopo, a quantidade de variáveis, você vai reduzir os padrões, as variações de comportamento dos seus clientes. É importante você entender o que diferencia os seus clientes. É a faixa etária? É uma atividade que ele faz? É a profissão dele? É a rotina do dia a dia dele? Nesse caso das imagens, nós temos, por exemplo, médicos. Médicos têm hábitos diferentes de crianças, que têm hábitos diferentes de crianças que jogam bola, que têm hábitos diferentes de pessoas que gostam de se vestir de branco. Então, é muito importante você definir que parâmetros descrevem o cliente-alvo. Então, nesse capítulo, nós vimos como melhorar a experiência de uso do seu produto, fazendo pequenos ajustes na sua experiência e melhorando o serviço que está em volta do seu produto. No próximo capítulo, nós vamos falar sobre criação de produtos, que basicamente envolve a priorização e algumas técnicas de como entregar valor rápido para o seu cliente. Até logo!